Muitas notícias do Fluminense neste domingão aqui na Central. Tem jogador admirado pelo presidente do Fluminense comentando em foto de jogador tricolor. Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, cumpriu promessa. Vou mostrar para vocês o que ele fez na noite de ontem. O Fluminense venceu o Coritiba por 2-1, né? Mais uma vitória do Fluminense aí na preparação rumo ao Mundial. Fluminense, segundo dados estatísticos, né, de empresa que cuida dessa área de scouting, de dados, estatísticas, é o melhor, pontinho, vou contar para vocês aqui. E em texto, jornalista famoso elogia, exalta jogador do Fluminense. Então são essas notícias que eu vou trazer, que eu vou comentar juntamente com vocês, torcedores do Flu que acompanham a Central. Então vem comigo que a vinheta está no ar. Seja sempre muito bem-vindo aqui na Central Fluminense. Verifica se é inscrito no nosso canal. Se não, vem fazer parte da família Central Fluminense. Todos os dias a Central traz informações do Flu em vídeos durante o dia. E também deixa o like. O like é muito importante para a gente continuar crescendo. Então, faça esse passo a passo. Verifica a sua inscrição no canal. Deixe o seu like e ative as notificações para não perder nenhum vídeo da Central, beleza? Então vamos começar com as informações, com as notícias, porque PVC em texto exaltou jogador do Fluminense, ele dedicou o seu espaço, né, na coluna do All Sport para exaltar John Kennedy, que marcou o segundo gol contra o Coritiba. Vamos lá, começar a ler o texto do PVC. John Kennedy merece um estudo. John Kennedy deu um show em Fluminense 2, Coritiba 1. O jogo que confirmou o rebaixamento coxa branca. E aqui, só um parêntese, que delícia, né? Rebaixar novamente o Coritiba. O Fluminense é muito carrasco da equipe coxa branca. Mas voltamos aqui para o texto, espetáculo. De toda a beleza do jogo coletivo do Fluminense, que liberou Marcelo para atuar em todos os setores do campo, prendeu Daniel junto com Nino e André e variou posições de modo a obrigar Guardiola a ver videotape. Com tudo isto, o John Kennedy roubou as atenções da noite. Do drible em velocidade no bom zagueiro Thaleson e chute na trave. Toque entre as pernas de André antes do meio-campo. Finalização precisa no alvo na jogada do segundo gol. No CT, Carlos Castilho disse que John Kennedy é um milagre, porque foi mandado de volta a Xerém por Fernando Diniz há pouco mais de um ano, emprestado para a Ferroviária e chamado de volta pelo próprio Diniz. Não é milagre, é talento. John Kennedy só precisa do trabalho que tem feito para ser um dos maiores do futebol mundial, fecha aspas. Aí, essa é a opinião de Paulo Vinícius Coelho. Segundo ele, o John Kennedy, nesse ritmo, será um dos grandes jogadores do futebol mundial. E eu já vinha falando aqui na Central Fluminense, meus amigos e minhas amigas, que eu enxergava o potencial do John Kennedy ser um jogador dominante no futebol brasileiro. Ele tem todos os predicados, tem todas as características de um bom atacante precisa ter. Técnica, boa finalização, mobilidade, velocidade. Então, ele é um jogador que tem características completas, né, num só cara. Então, ele pode ser dominante no futebol brasileiro nos próximos anos, claro, ficando aqui conosco no Fluminense. Também tem muito potencial para brilhar na Europa, porque ele é muito jovem. Então, o PVC também enxerga dessa maneira. A última frase aí, né, é que ele tem tudo para ser um dos maiores do futebol mundial. E eu tô fechado com o PVC nessa. Eu acho que o John Kennedy tem sim esse potencial. Tá aí o texto da coluna do PVC no UOL Sport. Vamos seguindo aqui com as informações. Aí eu quero trazer as estatísticas do Fluminense, porque tem notícia muito importante, né? Para o torcedor tricolor ficar sabendo, porque, meus amigos, do Fluminense é o time da Série A
com o melhor aproveitamento em casa na temporada 2023. Você está vendo aí na tela a foto do Fernando Diniz. São 34 jogos, 24 vitórias, 8 empates e apenas 2 derrotas. Como mandante, as 2 derrotas foram para o Botafogo, uma no Carioca e outra no Campeonato Brasileiro. 78% de aproveitamento, 68 gols do Fluminense como mandante e apenas 22 sofridos. 5,7 chutes para marcar gol também é uma média muito alta. Esse foi o Fluminense em casa, como mandante em toda a temporada. O único fator, né, que irrita um pouco a torcida do Fluminense são os jogos fora de casa, principalmente no Campeonato Brasileiro. Que se o Fluminense fosse só um pouquinho melhor como visitante, a gente ainda estava brigando pelo título. A gente estava brigando ainda pelo título brasileiro nessa altura do campeonato. Seria maravilhoso o Fluminense ainda estivesse brigando por um título importante nessa altura do campeonato. Mas, claro, não foi possível isso nesta temporada, mas fica aí os dados bons, né? As estatísticas boas do Fluminense como mandante. É tentar repetir isso em 2024, porque, cara, você fazer a sua casa de Fortaleza é meio caminho andado para você brigar por título. Você ganha praticamente todos os jogos em casa, você briga pelo título. E fora de casa, você, né, se você tiver um aproveitamento aí pelo menos de 50% fora de casa, você está brigando pelo título brasileiro. Sendo muito bem como mandante, com 70%, 80% de aproveitamento como mandante e 50% ali como visitante, você já está na briga pelo título brasileiro. Então, fica esse registro aqui, né, do Fluminense, principalmente no Campeonato Brasileiro, porque na Libertadores a gente perde 2 fora, mas foram na fase de grupos. No momento, o Fluminense já estava com a classificação encaminhada. No mata-mata, por exemplo, o Fluminense não perdeu nenhuma fora de casa, para a gente ver como que a concentração do Fluminense na Libertadores era outra, mas fica aí registrado esses números excelentes do Fluminense como mandante na temporada. Beleza? Então, vamos seguindo aqui, porque tem mais informações. O Mário Bittencourt aí cumpriu promessa dele, mas antes, meus amigos, eu quero mandar um abraço para a galera que está sempre conosco aqui na Central Fluminense, pedindo um abraço, comentando. Beleza? Eu vou mandar um abraço aqui pro Edmilson, de São Raimundo Nonato, no Piauí, pro Geraldino, de São Luís, pro Valtencir, de Adrianópolis, pro Marcos Afonso, do Rio de Janeiro, e pro Ricardo Paiva, de Mesquita, no Rio de Janeiro. Um abraço especial para essa galera. Você quer um abraço em vídeo? Comenta aí agora da onde que está assistindo a Central Fluminense. Beleza? Então vamos seguindo aqui com as informações. Vou compartilhar aqui na tela com vocês. O presidente Mário Bittencourt cumpriu a promessa, né, de assistir jogo na arquibancada com as suas filhas, né? Foi um pedido pessoal das filhas e, claro, ele, como um bom pai, ele cumpriu essa promessa aí e assistiu o jogo com as suas filhas, né? Uma promessa que ele tinha feito. Caso o Fluminense fosse campeão da Libertadores, assistiria um jogo do Flu na arquibancada, e foi no setor sul do Maracanã, tá certo? Então é bem legal, né, cara? O Mário sempre fala que sempre foi torcedor de arquibancada, mas devido à sua ocupação no clube, fica mais difícil de assistir jogos no Maracanã, porque tem algumas obrigações como presidente em dia de jogos e etc e tal. Mas após esse título da Libertadores também, né, assim, o Mário passou também por maus momentos no comando do Fluminense. Teve momento que foi criticado, a torcida pegou no pé dele, e agora até aproveitar o momento também, foi campeão da Libertadores e segue aí, né, caminhando bem na administração do Fluminense até aqui neste ano de 2023. Isso é inegável. Título carioca e o título da Libertadores ainda pode encerrar com chave de ouro, sendo campeão mundial. Seria o bicampeonato do Fluminense mundial. Beleza? Então, vamos seguindo aqui
Vamos seguindo aqui, porque, meus amigos, tem uma coisa aqui para falar para vocês sobre Gabriel Peck. Vamos falar aqui do Gabriel Peck, porque, meus amigos, olha só o que o Gabriel Peck fez num comentário aí na foto do John Kennedy. Deixa eu compartilhar na tela com vocês. Ele é fã do John Kennedy, é isso mesmo. O Gabriel Peck, que é admirado pelo presidente Mário Bittencourt, numa entrevista. Agora eu não me lembro qual o programa, que ele foi em vários podcasts, né? Foi entrevistado por alguns programas recentes, né? Que ele falou, teve um que ele falou, né? Qual o jogador do rival você prefere? Do Flamengo foi o Everton Ribeiro, o Fluminense, curiosamente, tinha o interesse de contratar. O Vasco, Gabriel Peck, o Botafogo, o Tiquinho Soares, e o Gabriel Peck aí comentando na foto do John Kennedy. Tem, né, umas histórias que dizem que o Gabriel Peck é tricolor de coração na infância, tem foto dele com a camisa do Fluminense no Engenhão. Então a gente está de olho aí. A torcida do Vasco vem criticando bastante esse jogador na temporada do Vasco. O Cano também era bastante criticado. Eu acho o Gabriel Peck um bom jogador. Acho que o time do Vasco não ajuda muito. Ele é cria da base, né, do Vasco. E o Mário Bittencourt gosta do futebol do Gabriel Peck. É um jogador do Vasco que o Mário falou que contrataria. Será que dá para ter como reforço o Gabriel Peck em 2024, principalmente com o Vasco caindo? Acho que com o Vasco caindo, a chance é muito grande, tá? Do Fluminense conseguir contratar o Gabriel Peck, o Peck ser liberado pelo Vasco, pintar negociação, enfim. Mas a gente sabe que o jogador mais jovem é um pouco difícil. O Gabriel Peck ainda tem contrato com o Vasco, tá certo? Então vamos seguindo aqui, porque ainda eu quero falar de mais uma coisa aqui. Eu quero falar dele, o libertador, Germancano. E foi perguntado se dá para chegar na marca de 44 gols na temporada passada, nesse ano. E você sabe como que é o Germancano, né? Ele respondeu, não titubeou e falou que vai tentar fazer. Abre aspas. É difícil chegar em 44, mas a gente sempre trabalha para melhorar, para dar alegria ao nosso torcedor. Vamos continuar fazendo gols, ajudar o time. São 39, né? Ainda faltam 5 jogos. Vamos tentar fazer, então. E o Germancano afirmou, né, que ele não quer ser poupado, tá? Ele quer jogar, quer feliz dentro de campo, e o Fluminense vai muito forte, né, lá na Arábia, fazer tudo que o Fernando pediu para poder competir, porque, segundo ele, vai ser muito difícil esse Mundial de Clubes. O Fluminense vai competir contra grandes clubes. Então, eram as informações que eu queria trazer. E o Germancano, cara, é um fora de série, cara. O Germancano meteu um golaço do meio da rua ontem contra o Coritiba, na sua melhor característica, né? O chuta-chuta aí de fora da área, e fez mais uma vez um golaço, cara. Iluminado, Libertador. Iluminado. Que prazer é assistir Germancano com a camisa do Fluminense, um dos grandes ídolos da nossa história, e ele já está caminhando, meus amigos, para ser um dos maiores. Isso aí, com certeza, a gente pode estar vendo aí a história sendo feita. A gente já está vendo, né? Que o Germancano está fazendo no Fluminense desde o ano passado. É uma história sendo construída com muito peso dentro da instituição. Então, meus amigos, essas eram as informações que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham ficado muito bem informados. Foi um pacotão de notícias aqui, muitas informações. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações. Mais tarde tem Domingão da Central. Então, é isso. Um abraço, saudações tricolores, até a próxima. Valeu!